Boa tarde a todos. Então, vamos fechar nossos olhos, sentir a energia aqui da casa. E nesse momento, vamos agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade de poder começar a ler, tentar entender o Evangelho de Jesus. E agradecemos a Deus por esse ano que começa. Que as bênçãos de Jesus estejam sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, gente, o Evangelho hoje é bem um grande improviso, né? Muitas mudanças aconteceram de última hora, mas pensando, né, que estamos começando um ano, né, nada mais interessante que a gente pensar sobre o tema de renovação. Né, que afinal é a grande proposta, já que estamos no primeira segunda-feira do ano. Né? E aí eu peguei alguns livros de Hamed, para a gente estudar um pouquinho sobre essa questão, o que significa a transformação, né, ou a renovação. Então Hamed, ele começa falando que o mecanismo de comunicação, de existência do espírito, envolve 3 características. Ele fala, primeiro o ser humano, ele usa da percepção e da sensibilidade para poder receber uma informação. Então, quando alguém fala comigo, ou quando eu vejo alguma situação, eu uso, a primeira coisa de todas é a percepção e a sensibilidade para ler, para enxergar aquilo que chega até mim. Aí ele fala, depois então da percepção, da sensibilidade, a gente vai avaliar. Ele diz, para poder interpretar e compreender aquela mensagem, seja aquilo que eu vi ou aquilo que eu ouvi. E aí, em base disso, a gente reage, a gente se expressa. Então ele fala, toda a comunicação do espírito envolve essas 3 características. E são dentro dessas 3 características que todos os conflitos começam. Né? Porque a sensibilidade depende da maturidade do espírito. Então, o espírito, quanto mais maduro, maior a capacidade, o atributo da sensibilidade. E é essa sensibilidade que vai fazer com que a gente perceba as coisas ao nosso redor. Então, da sensibilidade, a nossa capacidade de avaliação depende dessa sensibilidade. E a nossa reação, ou seja, as nossas verdades internas, vão depender desses 2 conteúdos que a gente começa a guardar. E aí Hamed, ele fala, a gente compreende que a palavra tem uma importância inegável, ele fala. É a palavra que cria vínculos de natureza mental, emocional e psicológica. Então a palavra, a comunicação, né, cria esses vínculos de natureza. E é também a palavra que vai alterar o intercâmbio psíquico e espiritual e vai atuar na formação da nossa personalidade. Então, como a gente aprende, né, mais para frente, Hamed continua falando, né, o poder da palavra é fundamental. E as nossas reações, as nossas afirmações, o nosso mundo mental é construído por essas palavras. Né? Então, segundo Mateus, né, o apóstolo, ele fala, por nossas palavras seremos justificados e por nossas palavras seremos condenados. Né? Então, por quê? Essas palavras, esses diálogos mentais que a gente cria todo o campo de energia condensado dentro e fora de nós. Né? Aí ele até dá um exemplo, ele fala, nunca diga que dia horrível porque está chovendo. Ele fala, a dramaticidade é um dos fatores traumáticos da nossa existência, porque a gente começa a falar essas frases na nossa cabeça, e essas expressões que no início são despretensiosas, por serem repetidas, elas criam verdadeiros turbilhões na nossa existência. Então ele fala, as nossas palavras são filamentos sonoros, revestidos dos nossos sentimentos. Então, todo pensamento, mesmo que eu não expresse ele tem sentimento. E a união do pensamento e do sentimento cria um campo ao nosso redor, que é o campo energético.
E aí ele fala, todas as nossas atitudes são resultados dessas coisas, né? E aí pegando então na Gênese, né, lá em João, está dizendo, né, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O verbo, né, ele fala, é a ferramenta de criação. O verbo é a luz dos homens, que resplandece das trevas. E o verbo, como diz João, né, que Cristo fala, né, o verbo se fez carne e habitou em nós. E nós utilizamos do verbo. E o verbo é o pensamento e o sentimento que estão juntos. Ok? Então, essa é a primeira parte, né? Aí Hamed continua. No outro livro ele fala, o despertar da consciência. Então, quando a gente fala, estamos mudando o ano, né, um novo ano, né, qual que é o nosso maior desejo? Que a gente se transforme, que a nossa consciência se transforme, que a nossa consciência se expanda. E aí Hamed fala que o processo da evolução se faz do inconsciente para a consciência, do estar, eu estou do jeito que estou, para um ser de um jeito diferente, da razão para a intuição. A intuição é a percepção do extra-material, né? E do transitório para o permanente. Então, Hamed ele fala, a evolução se faz dessa forma no espírito. E aí ele cita Leon Denis, que fala, uma frase conhecida, né? O ser dorme no mineral, o ser enquanto espírito, o princípio, né, inicial. O ser ele dorme no mineral, aí ele evolui, sonha no vegetal, aí ele se move no animal, desperta no nominal e se sublima no angelical. Então esse seria, de acordo com Leon Denis, a evolução do espírito, né? E isso está relacionado com a evolução, com a eternidade. E é fundamental, diz Hamed, que a gente possa compreender que assim se faz o nosso progresso espiritual. Aí ele diz que Jesus chamava a nossa atenção, né, na época, né, aos que não ouviam e não enxergavam, para que estes tivessem olhos para ver e ouvidos para ouvir. Né, porque ele queria dizer nada mais do que a mensagem de despertar para a vida interior. E aí Hamed faz uma associação interessante. Ele fala, né, que Paulo diz aos Efésios, né, a frase é, ó tu que dormes, desperta e levanta-te entre os mortos, que Cristo te iluminará. Isso foi Paulo de Tarso. E aí Hamed ele associa falando que a gente não deve ter uma visão, uma expectativa ou uma ilusão de que todas as pessoas tenham a mesma visão, ou a mesma capacidade de percepção e de compreensão da vida. Né? Ou seja, que nem todos não vão ter a mesma audição, porque existe uma diversidade. E aí Hamed ele diz, né, que nós somos almas com traços de caráter ainda muito pequenos, diante dessa superconsciência que um dia a gente vai desenvolver. Porém, ele associa que esse levanta-te entre os mortos, que o Cristo te iluminará, ele fala que a gente não deve voltar a nossa atenção para modificar as coisas fora, que esse levanta-te entre os mortos é o acordar dentro, para que o Cristo possa iluminar dentro. Ele diz, esse é o início de um processo de renovação. Aí ele pede, né, para que a gente saia desse estado de dormência, da inconsciência, da imobilidade espiritual, para que a gente possa despertar esses nossos potenciais internos, que todos nós temos. E aí ele diz que quando a gente despertar a nossa consciência, a gente vai transformar o mundo em nós. Né? Por quê? A minha sensibilidade vai ter se expandido, então vou enxergar a fala do outro, o comportamento do outro, o mundo aqui fora, numa percepção diferenciada. Porque se o Cristo ilumina, o Evangelho ilumina dentro, o filtro que eu vou usar para ver a vida vai ser outro. E aí ele fala que esse é o processo de crescimento, de iluminação e de renovação. Aí ele diz, então, né, que a gente, transformando o mundo em nós, vamos perceber que não eram os nossos conflitos que nos incomodavam, mas a maneira que nós enxergamos esses conflitos, que nos leva ao incômodo, né? E aí, para entrar, né, no capítulo mesmo de renovação, né, que nesse livro Os Prazeres da Aula tem 2 capítulos sobre renovação muito interessantes. Aí ele fala, o que seria a renovação? Ele diz,
A renovação, ela tem uma semelhança com o verbo de ressonância, que ele fala, né? Tudo que ressoa, tudo que faz eco, né? Tudo que retumba. Aí ele diz que a ressonância é um fenômeno físico, que ocorre pela propagação de ondas sonoras em todas as direções. Aí ele dá um exemplo, quando a gente bate palmas, quando a gente toca um piano, né, essas ondas em movimento é que são ouvidas. Ele fala, isso é a ressonância. Então, o ruído da trovoada nas montanhas é a sequência de reflexos que vão ressoar, que constitui o fenômeno de reverberação. Então ele diz, a harmonia e o desequilíbrio numa vida familiar, por exemplo, é uma ressonância ou uma reverberação pessoal ou coletiva, que é resultado do quê? Das atividades mentais, do eu individual dentro de um grupo. Então, dentro de um grupo são muitos eus individuais que estão ali, né? E esses eus individuais, como eles pensam, como eles sentem, eles emitem ondas e essas ondas criam o ambiente familiar. Então ele fala, os momentos infelizes que nós vivenciamos com os nossos familiares são aprendizagens que necessitam ser assimiladas no universo interior. E aí ele continua, da mesma forma que a gente não pode protestar ou lutar contra os ecos, né? Ninguém consegue fazer isso, ainda mais os ecos que a nossa própria mente produz, né? Ele fala, a gente não deve ralhar com as outras pessoas, né? Porque tudo isso é reflexo de uma realidade interior. Então ele fala, lutamos e discutimos contra as ocorrências, com os comportamentos, os atos externos no nosso ambiente social domiciliar, mas nunca nos voltamos para dentro de nós, perguntando onde está a verdadeira raiz do conflito. Então, quando eu vejo algo, quando eu sinto algo que me incomoda, eu devo me questionar, o que está me incomodando? Né, onde está esbarrando isso em mim? Né, porque se eu começar a fazer essas perguntas, eu vou começar a entender que, às vezes, esbarrou no meu medo, ou na minha insegurança, ou na minha impaciência, ou no meu orgulho, ou no meu egoísmo. Vai esbarrar em questões que eu preciso trabalhar dentro de mim. Né? Claro, salvando as questões de violência, óbvio. Né? Então, ele fala que o sábio, ele fala, observa os acontecimentos como quem olha para um espelho. Então, o sábio, diante da vida, ele vê que tudo que ao redor dele é como um espelho. Está refletindo algo dentro dele, está sendo refletido algo aqui fora. Ele fala, a nossa realidade reflete muito do que somos. Aí ele brinca, ninguém em sã consciência brigaria com o próprio eco. Então, eu não vou bater boca com o meu eco, porque não faz sentido, o meu eco é criação minha. Ele fala, então, se a gente tiver essa percepção dentro dos meios, né, que você está brigando com o eco de alguém, você nunca vai estar brigando com a pessoa e vice-versa, a gente teria uma postura diferente diante dos conflitos. Né? E aí ele fala, ao se renovar, então, o homem vai transformar o mundo. Não devemos voltar a nossa atenção para modificar as coisas de fora, mas para aprimorar ou despertar as coisas da nossa intimidade. Aí ele diz, é antigo hábito que desenvolvemos de procurar no mundo exterior uma culpa, né, ou uma desculpa para tudo que ocorre de negativo na nossa existência. Culpar os outros pelo que acontece é cultivar a ilusão de que não somos nós que atraímos os nossos conflitos e dificuldades. É preciso entender que as energias mentais que irradiamos são responsáveis por tudo que atraímos em nossa vida. Devemos assumir essa responsabilidade. Aí ele diz, a aprendizagem é nossa e ninguém poderá aprender por nós. Da mesma forma que eu não vou poder aprender por ninguém, por mais que eu ame essa pessoa. Né? A gente vê aí como esbarra a nossa impotência. Então, eu não tenho condições de mudar o outro, né? Por mais que eu ame, por mais que eu deseje. Né? Aí ele fala, criamos uma lista enorme de culpados, que a gente atribui a nossa responsabilidade pelo nosso destino infeliz. Né? A gente fala que são desajustes da família atual, são erros da vida passada, são ações doentias do espírito. Acreditamos que somos vítimas indefesas e impotentes diante de tudo e de todos. Ele fala que a teoria da culpa encontrou uma imensa massa de adeptos. E aí ele pega uma fala de Kardec, que ele questiona, de onde provém as semelhanças morais que existem, algumas vezes entre pais e filhos? E aí a resposta, são espíritos simpáticos,
atraídos pela semelhança das suas tendências. E aí, então, Hamed fala, né, que no processo reencarnatório, os espíritos são atraídos pela semelhança de suas tendências. E isso é uma das bases do espiritismo. Portanto, no nosso reino interior, é o nosso reino interior que vai atrair aqueles que vão ser os nossos familiares. E uma das coisas muito importantes que a gente aprende no espiritismo é que nem toda pessoa com quem eu me relaciono eu tenho uma história com ela. Na grande maioria das vezes, não tem. Acontece que temos necessidades de desenvolvimento, de despertar, de transformar, e essas necessidades são semelhantes, afins, e isso nos atrai, né? E aí ele fala aqui, né, que as semelhanças morais que existem, né, atraem os pais e filhos, né, são tipos de mentalidade que se identificam por suas conquistas e carências, para conseguir despertar os potenciais adormecidos na alma. Então, por exemplo, se eu tenho no meu meio familiar alguém que de repente é muito agressivo, né, é uma grande experiência de vida para que eu desenvolva a minha paciência, ou os meus limites, ou a minha resignação, dependendo da situação, ou que eu me valorize, ou que eu desenvolva a minha autonomia, a minha segurança, a minha independência, percebe? Não quer dizer que eu tenha que me submeter àquilo. Eu não estou presa ao outro. O outro existe na minha vida como um fator que a vida trouxe para que eu me desperte os meus potenciais, que estão adormecidos ainda. Então, dependendo de um contexto, sei lá, um familiar que às vezes é muito indiferente, então talvez eu precise desenvolver um posicionamento perante a vida, um posicionamento dentro de uma relação, né, familiar. Então, todas as situações, elas não existem para gerar na gente uma situação de adoecimento, de submissão. Eu tenho que abaixar minha cabeça e viver isso como a gente... Não sei vocês, mas eu comecei no espiritismo com 14 anos, já faz algumas décadas atrás, e eu aprendia muito, né, que a gente tinha as notas promissórias da reencarnação para pagar. Então, aquilo que eu fiz no passado, eu tenho que pagar e tenho que sofrer, então eu tenho que me submeter às dores, né? Com o passar do tempo, a gente vai entendendo que não é bem assim. A gente vai entendendo melhor a doutrina e vai percebendo que não é que eu me submeto às dores, eu me desenvolvo diante delas. Então, a dor, ela é um atributo para que eu desenvolva. Um exemplo que eu sempre utilizo, né, é quando teve o tsunami da Indonésia, que foi devastador, aquela situação trágica, né? Ao mesmo tempo, nunca houve uma mobilização para refazer um país do jeito que teve. Então, diante de uma situação de dor, houve um desenvolvimento gigantesco de fraternidade, de cuidado, de respeito, de apoio, de proteção, de pessoas investindo. Ou seja, o país está refeito, apesar de poucos tempos, se a gente for pensar, ter acontecido toda aquela tragédia. Então, diante da dor, se desenvolve atributos. E é isso que Hamed está querendo dizer, principalmente com a questão da renovação. Ele fala, né, seja qual for o tipo de união, a relação que se estabelece dentro dessa união é para que cada um vença a si mesmo, reajuste as suas dificuldades mentais, as suas dificuldades emocionais, as suas dificuldades de sentimentos e prossiga efetuando a renovação da própria alma. Ele fala, isso é renovação. É uma verdadeira transformação interna, mas para fazer essa transformação eu tenho que olhar para onde eu preciso me transformar. E aí ele continua, que a vida é um fluxo, onde as criaturas e as criações elas estão passando pelo universo. Ele diz, vivemos interagindo de uma forma invisível com outras realidades, que ainda são muito desconhecidas e ignoradas para o nosso mundo. Ele fala, a ciência atual ainda não chegou a entender como essa lei da causa e efeito funciona em determinados eventos e circunstâncias, né? Ele diz, encontros inesperados com pessoas mostram, parece uma casualidade, né? Que são caminhos que há anos estávamos procurando e não sabíamos e de repente aparece na nossa frente. Então, imagino que vocês devem viver muito essa situação. Às vezes a gente está pensando num tema, ou teve uma conversa com alguém, ou leu alguma coisa, e de repente começa a aparecer um turbilhão, você encontra pessoas, você vê um anúncio de uma divulgação de uma palestra, ou você está andando numa banca e você vê uma determinada artigo, alguma coisa que te leva àquele assunto que estava sendo desenvolvido em você.
Ele diz, todos esses acasos é um movimento da espiritualidade para que a gente tenha o alimento, já que a gente se posicionou de querer estudar alguma coisa, de querer transformar alguma coisa. E aí eu sempre me lembro, tinha um palestrante chamado Adão Nonato, que ele dizia, ele brincava, ele era muito brincalhão, um senhorzinho muito fofo, por sinal, e ele brincava, ele falava, olha, o que a gente tem que entender? Que a vida é como uma academia. Se você vai na academia, você quer ganhar peso, você começa com um peso de 1 quilo. Depois você vai para um peso de 2, de 3, de 5, de 10 e assim por diante. Ele fala, se você quer desenvolver atributos morais, a vida vai te trazer um de 1 quilo. Depois ele vai aumentar o peso, vai colocar um de 2. Aí ele fala, vamos pensar em paciência. Você quer desenvolver paciência? Paciência precisa de peso para desenvolver. Então a vida vai te trazer um problema de 1 quilo, depois um problema de 2, um problema de 5, um problema de 10, para que você fique forte dentro do atributo. Então, ele diz, a vida, ela cuida da gente, né? E ela nos oferece exatamente aquilo que a gente precisa para progredir. E o progresso, por ser uma lei divina, a gente não tem como se afastar disso. Então, quer a gente queira ou não, iremos progredir. Quer a gente perceba ou não, iremos progredir do mesmo jeito. Porque ele até cita aqui, né? Kardec, os espíritos superiores falam, né, para Kardec, que o homem deve progredir sem cessar e não pode retornar ao estado de infância. Se ele progride, é porque Deus quer assim. Aí ele fala, e como Deus quer assim, nós não podemos fazer absolutamente nada. Então, a renovação é uma proposta real. E ele diz que o progresso vai chegar à humanidade gradativamente, com a mesma sutileza que o dia faz desaparecer a noite. Ele desce quase que imperceptível sobre as criações e as criaturas, como um orvalho fecundo e fundamental às nossas vidas de espírito imortal. Aí ele diz, tenhamos a certeza de que tudo aquilo que acontece tem como um objetivo profundo a renovação da alma e como propósito o bem comum. E aí, olhando para o nosso mundo, para o ano que começa, sabendo que como o pessoal brinca, o Brasil não é um país para amadores, né? Aqui tudo é extremamente intenso, porque a nossa cultura é muito intensa. O que a gente pensa? Que se a gente vive num país onde as emoções elas são tão frequentes, tão constantes, é porque é um enorme convite para que a gente aprenda a educar essas emoções, as nossas próprias. Então, diante das situações de mundo, eu consigo não me perder? Diante das situações de contrariedade, de corrupção, de agressividade, de violência, eu consigo me manter íntegra dentro do propósito que eu escolhi para mim? Essa é a ideia da renovação. Então, a gente está diante de um ano, né, que está começando. Hamed, então, convida para que a gente reflita sobre os pensamentos, as palavras que a gente utiliza dentro da gente, porque elas vão criar um campo, né, e a nossa mudança começa aí, porque isso, o verbo faz a vida, né? E aí ele fala para a gente prestar mais atenção no nosso mundo interno, ao invés de querer perder o tempo, brigar para mudar o outro, mudar aqui fora, mudar ao nosso redor. Então, o convite da renovação sempre vai ser um convite de introspecção, de interiorização. E essa é a proposta para o ano de 2026. Ok? Então, gente, muito obrigada. E o Daniel vai encerrar hoje para a gente, tá? Obrigado, Deus, pela vida, pelo nosso anjo da guarda, pela família e por tudo que nós temos. Abençoe a todas as vidas desse planeta e esteja com a gente hoje e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Amém.